E aí, gente, era nem isso aqui. Esse é mais um episódio das nossas aulas sobre mercados globais. E hoje a gente vai focar somente em livestock ou gado, né? No curso sobre comércios marítimos, né? Eu falei sobre como funciona essa forma de exportar e importar gado, né? Então, você tem navios focados em livestock, em transporte de gado em várias seções, como a gente viu anteriormente. E você tem, além do gado, a importação e exportação do produto já pronto, né? Então você vai comprar uma carne no mercado, você vai comprar ovos no mercado, salmão e coisas do tipo. Você vai no açougue, no caso, né? Então para chegar no açougue teve toda uma cadeia de produção, seja interna, doméstica no país. Quando diz doméstica, quer dizer que foi feito em alguma região do país. Obviamente não somente no estado específico. Mesmo de forma interestadual, né? A gente tem questões de vantagem competitiva, né? Então tem estados que produzem mais gado, tem estados que, como a gente vai ver isso aqui, tem estados que obviamente o preço vai estar menor lá, porque é lá que a produção é focada. É como se tem uma questão de exportação para outros estados, tem um custo maior. Mas enfim, quando você aumenta para uma questão global, aí você envolve questões marítimas, né? Não só caminhões e tal. Tem a questão de empresas focadas apenas por exemplo, em transformar o gado em comida, né? Então, para a carne chegar até a sua embalagem, no Swift da vida, né? Que é uma empresa focada nisso, tem uma grande cadeia de produção associada a todo esse tema, né? Bom, acho que o foco nosso é live cattle, que é o gado vivo, que é uma das maiores fontes de especulação nesse tema. Dá pra ver aqui, ao longo dos anos, algumas flutuações, uma maior aqui em 2014, mas uma alta histórica recente. Se a gente for ver aqui na virada do ano, né, de dezembro pra frente, teve um pico aqui, antes de passagem do ano, e aí uma estasis em 1º de janeiro, 2º de janeiro começou a subir, né? Então, para quem faz options nesse contexto, né, future contracts, basicamente, por exemplo, alguém faz um future contract aqui de, por exemplo, 10 dias, uma semana ou duas, e aí no caso você quer apostar que o preço vai subir. Assim como alguém que vê uma alta histórica atual, pode falar que o preço vai cair posteriormente, estudando aí questões sazonais com relação ao gado, e apostar num short, né? Em que você aposta que o preço vai cair. Então tem essas duas formas de elementos de investimento nesse contexto, né? Aqui tem alguns dados, tem outros tipos aqui, como tem hogs, tem a ver com mercado em relação a porcos, né? Linguiça é uma coisa que tem muitas transações com relação a isso, né? Aqui aumenta em 2021. Na troca de ano, a gente pode ver aqui, de janeiro pra frente, teve uma queda de 8 para 79, só alguns pips, né? Até uma subida de novo em começo de janeiro. E pode ter várias razões para essa subida, né? No caso de bife, né? Todo tipo de carne com relação a isso, né? Carne de boi, coisa do tipo. Basicamente você tem aqui uma alta histórica, né? E a produção desse tipo de coisa aumentou muito nos últimos anos, né? Nas últimas décadas. E na passagem de ano, de dezembro pra frente, não teve uma alta tão grande assim. Dá pra ver que de maio até novembro, teve uma flutuação enorme. Então, esse tipo de informação é importante, mas agora a gente vai pro nosso foco, né? Antes de começar, eu queria mostrar outro dado do Insider Week que a gente viu no último episódio. Que você tem aqui, por exemplo, como filtrar. Na minha versão gratuita, eu só posso filtrar Lean Hogs, que tem a ver com porcos, creio eu. E tem outras opções deles, mas o que eu quero mostrar, por exemplo, é a sazonalidade, né? Então aqui é um gráfico com relação a diferentes anos, de 5, 10 anos, a média de mudanças sazonais do preço, dos spreads com relação a esse tema, né?
porcos, por exemplo. E você vê aqui, tem várias espécies, tá? Nesse contexto. Então você vê aqui um pico com relação a março até julho, uma queda até novembro e uma alta no fim de dezembro. Isso aqui é um padrão, né? Um padrão do mercado. Tem a ver com a forma que esse mercado funciona com relação ao gado. Então, se a gente for ver aqui, é de março até julho, segundo esse gráfico, com relação a lean hogs, né? Então, vou ter que vir aqui em commodities. A gente tem o dado certinho. Lean hogs. Então, só porcos. E agora eu vou colocar aqui de 5 anos pra dar pra ver melhor. Eu acho que é melhor 1 ano mesmo. E aí dá pra ver. Aqui ele falou de março até setembro, né? Então, de março até julho. Então a gente vê que começa em abril. Uma alta aqui no começo de março, quase dando pro começo de março, fim de abril. E aqui uma queda em agosto, né? Isso no último ano. Então aí você tem que ver a cada ano, né? Por exemplo, aqui de março. Ok, é o maio de 2011 até outubro. Você viu no caso uma queda, né? Uma alta desde março até setembro. Então, essa movimentação alta, por exemplo, aqui foi de abril a novembro. Então dá pra ver que tem uma sazonalidade com relação aos lean hogs. Deixa eu só pegar aqui. Lean hogs. Só pra gente ver aqui. Porcos, né? Porcos, no geral. Então, com relação à carne de porco, em bacon, em linguiça, várias questões assim, você tem essa sazonalidade nesse contexto, né? O que pode ser usado para questões com relação a prever, com base em dados, né? Os futures que você vai calcular. Então, por exemplo, se essa sazonalidade é de março até julho, então posso saber que em fevereiro, né, depois do aumento contínuo em janeiro, sempre aqui de dezembro aqui para janeiro você tem aumento, né, em diversos tipos de commodities, a gente espera que tenha uma queda. Quando cai, você já espera mais ou menos para abril para frente, comece aqui em março, né? Começo de março, abril para frente, você sabe que vai subir. Obviamente você tem que ver flutuações do mercado. Recentemente tem uma questão com gripe aviária, né? Que pode ser um problema atualmente. Então tem questões políticas, econômicas, geopolíticas, tem questões notícias, principalmente epidemias com relação a gado, nesse contexto. Nesse caso de porcos, né? Que podem fazer as flutuações mudarem. Mas essa sazonalidade aqui, esse tipo de gráfico é muito importante que o Standing Week oferece, né? Então, não é nem questão de prever o futuro das ações, né? É um dado com relação a esse mercado de futures. Então, esse dado é extremamente importante. Então, a ferramenta é muito boa. Ok. Agora, eu vou tirar o Insider Week aqui. E aí, eu vou falar um pouco sobre o ECME Group, de novo. Porque agora eu fiz minha conta e eu tenho acesso a algumas coisas a mais. E eu quero fazer depois um vídeo somente sobre essa plataforma. E tem muitas coisas, muitos dados. Só que aqui a gente vai focar em livestock. Então depois de entrar nesse site do CME Group, então como que eu faço, né? Pra conseguir usar essa plataforma com relação a livestock, por exemplo. Então aqui tem várias coisas, né? Por exemplo, o setor de agricultura, energia, equity. Aqui em vários mini índices, né? Em Forex, taxas de juros, metais, títulos do governo, né? Microfutures, né? Que a gente não falou ainda. Coisas do tipo. A gente vai em agricultura. Então clica aqui em agricultura. Só pra você saber como faz pra onde eu vou. E aqui tem várias opções. Tem grãos. Aqui, ó, futures de milho. De trigo. Que também tem essas questões de sazonalidade. De oferta e demanda. E aqui a gente tem livestock. Aí tem live cattle, várias coisas. Porco. Então eu vou aqui em livestock. E aqui tem várias opções, né? Aqui, por exemplo, tem um sobre live cattle. Então gado como um todo, filtro de gado. Porcos. E de outros tipos de animais.
E aqui embaixo a gente tem algumas ferramentas, né? Como o índice de volatilidade. Esse Commitment of Traders também é uma ferramenta boa. Mas eu vou vir aqui nesse Commitment of Traders. Eu já abri aqui para ficar mais rápido. Basicamente aqui é uma das ferramentas dele. Então, tô no Commitment of Traders. E eu foquei na Live Quero, né? Aqui eu posso escolher por tema, né? Até criptomoeda tem. Então eu posso vir no setor de energia, por exemplo, e em gás natural. Então eu vejo no contexto deles posições longas, né? De que você crê que a ação vai. O preço desse future vai subir. O preço do gado, por exemplo. Ou posições de short, que dizer que vai cair, que eu creio que vai cair, né? As posições da plataforma deles, né? Com relação a futures, né? Isso aqui é de gás natural, mas aqui eu vou para agriculture, lean hogs, e da questão de sazonalidade que a gente viu anteriormente. E eu vou para producer. Então aqui, reportes de produção de mercadores, processamento. E aí tem as posições longas e as posições de short. Aqui de 22/10/2024 até 7/1. Então, com questão de sazonalidade que a gente viu que posições longas normalmente é no começo de abril. Então, normalmente o aumento das posições longas vai para o começo de abril. E como essa época é uma época menor nesse contexto, aqui no caso tá até 7 de janeiro. É natural que posições shorts são maiores, né? E lembra que a posição short num future é para você apostar que o preço vai cair. Então tem o preço aqui do Lean Hog e eu penso que vai cair. Então vou pegar aqui do último mês, que é o que tá ali. Então penso que vai cair. Então, por exemplo, aqui de dezembro para janeiro, por exemplo, 7 de janeiro teve uma grande queda. O que é normal nesse mercado nesses tempos, né? Como a gente viu na outra ferramenta, né? Do Insider Week. Então, naturalmente, é óbvio que as posições de short, para quem manja do mercado, vai ser essa, né? Isso mostra como technical análise, na minha opinião, não funciona, porque ela não estuda o mercado dessa forma. Então, uma razão que esses preços são dessa forma. Tem os maiores traders com relação a tema, dinheiro gerenciado, em spreads no mercado spot, enfim, para ver que posições de future, né? E swaps também, aquela relação que o preço vai cair. Aqui tá o tanto ali, mas esse chart é mais importante. E mostra as posições longas e as curtas, no geral. E de spread, no caso de spot market. E aqui você pode ir para qualquer setor de livestock, né? Em live cattle, por exemplo, nosso foco vai ser em gado aqui apenas. Em live cattle você pode fazer a mesma coisa. Para posições de short também. Recentemente. Tem que ter como pegar de 6 meses atrás, por exemplo. Ou de 1 ano atrás. Pra ver o quanto de posições de short. Posições para que o preço vai cair. Superam a de longo, né? Nesse contexto, né? Se a gente mudar para outro tema, talvez seja diferente. O setor de energia, por exemplo, do gás natural. Se eu vou para aqui pra posição, você vê que tem bastante de long. Se você acredita que o preço vai subir. Então depende do mercado. Então dá pra ver que no setor de gado, o foco em shorts, pelo menos no último ano, foi você apostar que o preço vai cair. Aqui no caso de feeder cattle, aqui vamos pegar quais tipos de animais que tá envolvido, né? Feeder cattle, a vacas, coisas do tipo, né? Produz leite, queijo aí. Dá pra ver que a maioria das posições é longas aqui de janeiro até dezembro. E se eu pegar no último ano,
posições longas também. E nos últimos 6 meses, posições longas. E esse tipo de informação é importante, porque se, por exemplo, você quer fazer trading, então você está num broker, que realmente funciona e é justo e é um broker aprovado, regulado, né? E vamos supor que você está tentando fazer futures com relação ao, de gado, né? Então você quer apostar que o preço vai cair ou subir totalmente somente no seu broker, né? Então você, por exemplo, compra o future aqui e aposta numa posição short. No caso, esse tipo de informação é muito importante, porque você tem dados com relação ao que a maioria das pessoas nesse setor fazem. Então esse tipo de posições são importantes. Tem aqui de... Mas aqui eu vou pôr o Gross Position também. Ver se eu consigo mudar aqui. Eu tenho que pôr Apply. Então a margem da posição bruta. Também tem como pôr o preço futuro. Ok. Então as flutuações de preço, no geral, são esses três com relação a gado. Mas aqui tem muitas outras coisas. Tem questões de taxa de juros. No caso do de títulos do governo, tem aqui de Forex. Pode também ver no mercado Forex. E a gente vai ver sobre isso daqui em outro episódio, ok? Também é importante. Então, essa ferramenta, pra mim, na minha opinião, é um dos melhores do SME Group, né? Tem um aplicativo deles também. Tem um aplicativo de liquidez, é o Liquidity Tool, que você pode também vir aqui em Live Stock, Live Cattle Futures. Vamos para Linhog. Live Cattle primeiro, vai. E aí tem como você saber coisas como o BISC, ESC e Spread. E fazer questões de custo de transação, porque no seu broker você tem que pagar pelas suas transações, né? E o custo de transação pode afetar os seus lucros, né? Quando você é um trader de varejo, né? Então você vê aqui quanto foi vendido o contrato, que é a relação de bid e ask. É a oferta e demanda com relação à venda e compra e venda desses futures, né? Vê aqui de um mês, vê que isso tem crescido. E aqui de um ano. Mas é que eu acho que essa flutuação diária é menor. Custo de transações, né? Vou colocar aqui 5 lotes. De 1 para 5, vamos ver. Eu vou pôr trend lines também. A trend do mercado. Quanto mais cresce exponencialmente, né? Então, aqui para swing trade, que é você transacionar, por exemplo, um Ford contract de future de uma semana, por exemplo, ou 3 dias, ou aqui as flutuações diárias, né? Em relação ao BISC que expede. O custo de transação também é importante, como eu disse. É mais ou menos assim. Então, isso de compra, de venda e o preço com relação a isso. Eu vou pôr aqui de uma semana. Eu vou pegar o BISC ASCII Spread com relação ao custo de transações. Lembrando que o BID ASCII tem a ver com a compra e venda dessa security, né? Também esse aqui, Book Dev. E eu vou pôr para custo das transações. Então é uma ferramenta de liquidez, né? Onde tô falando que calcula o custo médio com relação a lotes que você investe, né? E tem aqui para todo tipo de coisa. Tem para títulos, para Forex, mas eu não vou focar aqui porque o nosso foco é em gado, né? Mas eu posso ver aqui em Linhogs que eu não tinha colocado. O custo das transações e comparar com o BISC ASCII Spread, porque é uma comparação entre os dois. Vou pôr 4 lotes e viu. E a flutuação diária aqui do custo com relação ao BISC ASCII Spread. Essas transações. O spread é o roxo. E o vermelho aqui é a venda. E o verde é o de compra. Dá pra ver a diferença entre os dois ao longo do tempo.
Eu posso ver aqui também no Feeder Cattle, como vacas e coisa do tipo. Que é esse daqui. Custo de transação, Biscasca Spread. Eu vou pôr 4 lotes. Então, lembrando que o preço de compra aqui já dá pra ver que o spread é muito maior, né? 17,52 de compra para venda de 20,39. Então dá pra ver que é maior. É a relação de custo, né? E aqui nesse eixo X é o custo ao longo do tempo. Um custo sendo maior aqui. Com relação às transações. Então é uma forma aí de você entender custos associados a esse mercado. A diferentes mercados, né? Não só no mercado de gado. Mas nessa ferramenta aqui. Se eu for vir aqui na página de opções com relação a esse setor, aqui na direita a gente tem algumas informações, além dessas ferramentas aqui. Mas primeiro vamos ver esse daqui, por exemplo. Tem o Live Cattle Delivery Map, só que é só dos Estados Unidos, infelizmente. Tem aqui as plantas onde são feitas os abates dos animais. E onde ficam os animais, que é esse laranja. Você consegue ver aqui Syracuse Commission. Aí são fresh meats, seria legal um mapa do mundo inteiro, né? Porque eu sei que isso é meio difícil de fazer. Seria legal se tivesse um mapa do mundo inteiro, mas só dos Estados Unidos. Aqui nessas regiões aqui, ó. Bem próximas uma das outras, as principais. Com relação a isso. Então, isso aqui eu acho interessante. Tenho outra ferramenta aqui. Preços por exchange. Limites de preço. Margem de performance. Vamos pegar aqui, por exemplo, o Daily Bulletin. Tem algumas informações com relação ao setor de agricultura, por exemplo, com relação a juros, com relação a, por exemplo, Live Cattle Options. Então tem um PDF que vai abrir aqui com relação às opções do mercado de spot e você pode ver aqui dados com relação a isso, né? Os futures com relação a esse tema. Preço, volume. Esse tipo de dado é importante quando você foca num tema específico. Aqui, ó, Lean Hogs Call Options, Live Cattle Call Options. Então, você consegue ver questões associadas a outro tema ali. Nosso foco aqui é agricultura. Ó, Put Options com relação a porcos, né? Dá pra ver aqui no geral. Então, é interessante ver esse tipo de informação. Tem outros tipos também. Tem aqui, por exemplo, de futures de agricultura no geral. Aqui, ó, de soja, de óleo de soja, de trigo. Você pode ver no geral. Tem uns gráficos que é mais fácil de você entender, né? Visualmente. Tem os juros, o volume global, relação, por exemplo, a cada mês. Vou pegar um zoom aqui. A cada mês, por exemplo, em março, o volume de milho. Aqui de mini milho, com relação ao future, né? Um future de óleo de soja. Quantas de transações foram feitas em julho, por exemplo. E esses dados são interessantes para quem quer entender esse mercado, né? Então também outra ferramenta aí. Tem outras coisas ali, mas eu não vou focar aqui em tudo, né? Tem. Nós aqui já vi. Tem essas ferramentas aqui também. Seja para achar brokers que você pode transacionar associado a cada. Eu não sei quais funcionam no Brasil, né? Tem que ver aqui, por exemplo, no Brasil. Quais brokers tem a ver, ó. Pra ver que não tem nenhum. No caso, tem que vir nos Estados Unidos. Quais brokers tem a ver com o tema, né? Pra você conseguir fazer filters aqui, né? Tem esse Click Strike Plus. Alguns talvez sejam pagos. Aí eu já fiz login, na verdade, né? Mas aí com relação a outras questões associadas a day trade nesse contexto. Então essa ferramenta, cara, é muito importante nesse contexto, né?
Então, tem aqui em relação a Black Trades, o acesso histórico a esses dados. Acho que isso daqui não tem como acessar totalmente. Mas enfim, tem várias ferramentas aqui que eles têm. Na minha opinião, são extremamente importantes. Então você vai em Markets, vai em Agricultura. Aí você vai aqui embaixo, né? E aqui você pode ver coisas como, por exemplo, esses dados em tempo real. Aí tem vários tipos de serviços aqui. Tem o Bar Chart, por exemplo. Tem dados aqui em CSV, que não é o Excel, é a versão do Google para Excel. Enfim, é muita coisa. Tem várias coisas aqui que são pagas, né? Mas no geral, tem bastante coisa nessa ferramenta aqui. Mas eu vou, por fim, vir aqui para Gado. Vou fechar essa ferramenta aqui, Liquid Digital. Essa daqui. E eu vou vir aqui de novo em Livestock. Vamos supor que eu quero ir no Quero Futures. E eles mostram várias coisas. Por exemplo, tem o preço por contrato, né? A gente viu anteriormente como funciona do próprio CME Group, que é a NYMEX, que é 40 mil pounds por contrato. Você vai fazer no trade. Tem um mínimo, né? Aqui, ó, as especificações totais do contrato. No caso aqui é que você recebe esses gados, né? No caso, como eu disse, tem formas de você fazer isso sem você ter que receber. Enfim, limites de preço e coisas do tipo. Tem aqui a mudança recentemente. Tem aqui também diferenças de preço, Open, High, Low, volume, transacionado ao longo dos meses. Tem como ver os charts aqui. Então você clica ali embaixo, você vê o gráfico, no caso. Esse é o de fevereiro, né? Aqui tá usando o TradingView, parece? É o TradingView. Então você vê aqui certinho. Tem como você até desenhar aqui enquanto no site. É que eu tô fazendo login, talvez sem login você não consiga. Aqui eu vou pra dezembro. E eu já consigo ver aqui. Então como você tirar o zoom, né? Como você dá zoom, na verdade. Vou pegar esse tipo de gráfico aqui. Pode até adicionar indicadores aqui como Accumulation Distribution. Então você pode usar todo o TradingView, tipo, maior, né? A gente viu isso aqui anteriormente, né? Vamos pegar alguns como Moving Average. Eu vou pegar também o Simple Moving Average. Eu vou pegar também MACD. Não, MACD eu já peguei. RSI. Enfim, você consegue no próprio site já abrir o TraderView aqui, sem fazer conta. Eu já fiz a conta nesse site, né? E para essa tese daqui você precisa ter a conta. E já consigo usar o TraderView daqui mesmo. Eu posso fazer isso para qualquer tipo de mercado. Você tem aqui, de novo, tabela com relação a preços. Volume de transações ao longo do tempo. Dá para ver o crescimento aqui em janeiro, com relação a Live Caron. Tempo de vendas, né? Com relação a contratos. E a especificação do decretado, a margem. Com relação a eles. Período de começo e término, por exemplo, de um future. Começou aqui em 12 de 2024, dezembro. E terminou em. Quer dizer, vai terminar no fevereiro de 2025. E com 2.200 dólares. Com 40% aí de meio volume médio ali.
Então, cara, isso é muito interessante. Então, você tem diversos tipos de informações com relação a esse tema. E não só em gado, né? Todo tipo de coisas. Isso que é interessante. Então eu vou sair desse daqui, agricultura. Vou fazer a mesma coisa, só que vai ser pra Linhog. Eu vou pra Linhog, que é porco. Eu vou pra volume. Eu ver o volume ao longo do tempo. Questões com relação a isso, né? Aqui, por exemplo, o total de volume em abril de 2025. Com relação a futures, tá? É óbvio que é futuro, mas é. E as entregas aqui futuras que vão ter, né? Mas o volume total de futures, 61 mil. Então, bem interessante. Bem interessante. Tempo de vendas. As especificações aqui também é 40. Contrato tem unidade de 40 pounds. 40 mil pounds, né? A margem. E o que os futures. O período de começo e fim. Aqui, por exemplo, é um future que termina. Começa e termina no mesmo mês. Pode filtrar também algumas coisas com relação. Por exemplo, eu quero trocar pra porco aqui. Dá pra você mudar também. Posso pegar, por exemplo, pra dólar aqui também. Enfim, mas eu vou colocar agricultura. Live quero. Enfim. É como se mudar as coisas aqui mesmo, na verdade. Settlements. E o quotes. Então aqui é o mesmo esquema. No caso de porco. E aqui eu vou pra agosto. De novo vai abrir no Trading View. Eu acho daqui muito interessante. Essa ferramenta do CME é muito boa. E você consegue ver aqui certinho. Aqui eu vou mudar pra um dia. Dá pra ver que você consegue pôr a maioria dos indicadores. Então eu vou pôr de novo esse daqui que é o ADI. Vou pôr Bollinger Bands. Eu vou pôr Parabolic SAR. Moving Average. Eu vou pôr Weighted, que a gente viu também anteriormente. Então, eu vou também colocar. Deixa eu ver. Parabolic SAR acho que já pus, né? Vou pegar aqui o Stochastic com Momentum. Então, isso aqui a gente viu no outro episódio, tá? As equações em relação a isso. Esses métodos eu acho interessante. Fibonacci não. Eu poderia adicionar Fibonacci Retracement aqui. Então, basicamente, você tem aqui com foco no Lean Hogs, que é Future com relação a porcos. Entender questões de sazonalidade no mercado, usar várias ferramentas com relação a isso. Aqui a gente tem um pouco de technical analysis com relação a relações de volume, por exemplo, ao longo do ano. Por exemplo, assim, a gente sabe que esse mercado aquece bastante em abril para março. Então você vê um crescimento aqui ao longo do tempo com certas flutuações. Então, cara, creio que essa ferramenta aqui do CMX é muito boa. Consegue fazer muita coisa aqui de uma forma extremamente rápida. Consigo ver opções também com relação a esse tema. Então, por exemplo, aqui 17 de janeiro de 2025 eu consigo ver aqui o strike price e as mudanças. Mercado spot. E eu consigo ver também um chart aqui no Trading View deles. Então vou mudar para esse tipo de gráfico. E de novo eu posso adicionar indicadores, volume 24 horas. Opa, eu acho que vou tirar isso aqui porque ficou feio. Vou pôr aqui Accumulation Distribution, Moving Average, MACD, volume, Least Squares. E eu vou colocar também um RSI. E o Stochastic. Então já consegue ver todas essas coisas automaticamente na página do CME Group. Então tem como você só usar ela. As de futures tem como você só usar ela pra tudo. Então, ainda tem o aplicativo também, que eu vou mostrar em outro episódio. Então você tem basicamente todo tipo de informação possível. Imagina isso aqui no mercado Forex, né? A gente vai ver isso em outro episódio.
Então, essa é a página do CME Group. Eu vou falar mais sobre ela posteriormente. Agora, eu vou falar alguma coisa de mapas, né? Tem esse site chamado Visual Capitalist, que ele mostra, a gente vai mudar de tema, né? A distribuição de gado e densidade ao redor do mundo, né? Você vê aqui parte do Brasil, mais pro sudoeste e sul, partes aqui da África, partes aqui do México, partes aqui dos Estados Unidos, mas você vê uma densidade muito maior aqui no caso da China, Índia, Bangladesh, essas regiões aqui do Oriente Médio, que perto ao Mar Cáspio e o Golfo Persa, aqui nessas regiões aqui do Mar Vermelho também, aqui na ponta do norte da África, perto do Estreito de Gibraltar, e várias regiões aqui da Europa também tem uma densidade maior de lugar para lugar, mas é bem assim, tem bastante coisa, né? Obviamente, as regiões que não tem criação de gado muita é o deserto do Saara, essa região aqui da Amazônia, e algumas regiões aqui que talvez não tenha como se criar com tanta facilidade, né? E tem outras coisas, tem aqui distribuição de densidade de gado, de galinhas. Então você quer saber onde que tem mais criação de galinhas no mundo, né? Então, obviamente, tem um overlap aí com os dados que a gente vê aqui em cima, não é igual. E no geral. Aqui no caso só de galinha. Aqui no caso de porcos. Então você já consegue ver que na China tem uma relação também. Cara, essa relação ela é muito difícil de fazer, mas eu lembro de ler um artigo acadêmico com relação a SARS, que tem a ver com Covid, na China, em porcos, antes de acontecer tudo o que aconteceu na pandemia, né? Não estou dizendo que tem a ver. Eu acho que citei isso num blog, se não me engano. Não lembro. Mas, enfim, tem muito porco lá. E em Wuhan, por sinal. Aí você vê um pouco aqui na Europa, parte do Brasil também, mais pro Sudeste. Aqui para essas regiões um pouco também mais pro Nordeste. Muito aqui nos Estados Unidos e no México. Com relação a porcos. Criação de porcos. Mas a China tá no foco ali. Um pouco aqui da Índia também. Myanmar. De gado no geral. Acho que isso aqui. É o que a gente já viu. Basicamente é isso. Produção por país. Então, do mundo em toneladas, né? Eu acho que isso daqui é 121 bilhões de toneladas. Ou é milhões de toneladas? Aí eu não. Acho que bilhões. Eu sempre confundo desse tipo de coisa, né? Então eu posso pôr aqui Brasil. Opa. Uma produção do Brasil de galinha, 14 bilhões de toneladas. Milhões, sei lá. Eu quero ver a China. Pra ver que porco ela produz mais que o Brasil. Opa. 4 bi. E a China. Cara, a China é quase metade da produção mundial. De gado nem tanto. Deixa eu ver se o Brasil ganha da China em gado. Ele ganha da China em gado. E United States. Vou pegar aqui Poland. Também produz um pouco. França. Holland. Vamos lá, Bélgica. Também porco, galinha, todo tipo de coisa. Tem aqui o de patos, né? Ducks. Patolino da vida. Aqui na China também. E um pouco na Europa. Um pouco também no Brasil de pato, né? Aqui nas regiões da África. Não que não tenha em outras regiões aqui, mas é onde o foco, né? E ovelhas, né? Um pouco aqui no Brasil, um pouco ali. Eu não sei que países aqui. Tem aqui o Chile, né? Aqui em cima também tem uma parte de produção. Bastante aqui de ovelhas. Produção de lã, né? Tem várias aplicações em várias indústrias. Da moda, por exemplo. Essa região aqui da África, né? Essa região aqui produz bastante coisa. Da África. Ela de Serra Leoa pra direita e também África do Sul, obviamente. Um pouco na Austrália. Dá pra ver um pouco ali da Ucrânia. Parte da Rússia, que é a parte da Rússia que mais produz, nessa parte aqui, né? A gente viu no último vídeo. Muita parte da China.
Índia e da Europa de ovelhas. E aqui de cabras, né? China também um pouquinho menos do que o normal do que anteriormente. Bastante na Índia. A Índia deve ter cabra pra caramba. A cabra anda até na rua. Entra na sua casa, come seu café, toma seu café. Na Índia eu acho que a cabra ela toma café com você e depois vai embora. Enfim, aqui nessa região também da África bastante produção disso. E outras regiões aqui também. Mas o foco aqui é na parte da Índia. Um pouco de Bangladesh ali. Com relação a carne de cabra. Acho que é cabra goat, né? Em inglês. Português. Então, Brasil. Ó, em ovelhas, cabras e pato. Vamos ver na China. Produz mais algumas dessas coisas. Na França, 177 milhões de toneladas. Na Irlanda, eu acho que é Ireland. Só tem dados de ovelhas, 63 milhões de toneladas. Eu não sei se é milhões ou mil. Aqui eu vou colocar também Angola, vai. Um pouco de cabra e ovelhas. Pelo mapa aqui. Índia tem que citar aqui. A Índia ela produz bastante. Não com relação à produção mundial, mas vamos ver aqui. Bangladesh. Bangladesh. Bastante de pato aí. De cabras, enfim. Ovelhas. É basicamente isso nessa parte. Esse site tem muitas opções também com relação a outros temas, né? Tem aqui com relação a dinheiro, tecnologia, economia, mercado. Tem muita coisa boa aqui que dá pra ser usado até pra várias questões. Porém, eu não vou falar sobre isso nesse episódio. Qualquer gado, né? Eu tenho esse daqui também do World in Data. Que tem aqui o gado no geral por país, né? Então a gente tem aqui no Canadá 11,52 milhões. Nos Estados Unidos 92 milhões. No México 36, na China 61. Menos que nos Estados Unidos. Rússia 17. Índia 193 milhões, né? Até porque pode matar os gatos também. Tô zoando. Mas onde tem mais? O Brasil 234 milhões. Agora, como o Brasil é forte na questão do gado, embora a gente viu aquela densidade ali anteriormente, questão de produção ali, ele é o que mais tem, ó. A China ali tem bastante, a Índia depois, também, mas com relação ao Brasil, nem se compara. Você tem aqui também essa região aqui, por exemplo, Chad, Níger, Mali, as regiões que são bem produtivas, Etiópia, Sudão do Sul, Uganda, Tanzânia, América do Sul, África do Sul, Madagascar, mas o Brasil ganha de todos, né? A Argentina produz bastante também, 24 milhões, é quase o mesmo nível que a China, é menos que a Austrália, e obviamente o país que mais exporta é aquele que mais produz, né? Isso gera dinheiro pro país, também impostos pro país também. Então essa exportação é extremamente importante. Obviamente você importa que você não produz bem, mas o Brasil tem um foco muito grande aí no gado. Ok. Também recomendo algumas páginas de notícias. Eu só vou mostrar a Reuters aqui. Eu já mostrei em outros episódios também com relação ao Livestock News, por exemplo. Eu posso também colocar aqui. Mas na Reuters, se você for em Commodities, você vê em Livestock. Então você pode trocar aqui. Eu vou pôr em Livestock. Eu posso ver notícias nesse tema. Aqui não tem nada a ver com o tema, mas eu posso ver os preços aqui, ó. Eu, por exemplo, vou pôr em Lean Hogs. De Livestock não tem muita notícia nesse site, né? Mas então tem aqui o preço da Reuters. E aqui você pode ver notícias. É claro que aqui não tem tantas notícias com relação a esse mercado. Mas eu acredito que se você for vir aqui em mercados, em commodities no geral, em agricultura, você já consegue ver várias notícias em agricultura que pode ter a ver com o mercado de livestock, né? Então você tem aqui questões com relação a tarifas do Trump, o problema com relação à gripe aviária, que afeta muito esse mercado de gado, né? E
Eu não sei se vai mexer com os ciclos de sazonalidade que a gente viu anteriormente, desse mercado, mas a questão de imigrantes aqui, Milley, recorde em grãos, né? A Argentina é muito forte em grãos. Recomendação para testar a gripe aviária, né? Em ovos, né? Parece. Aqui no caso, pacientes hospitalizados, né? Se a galinha tá com negócio, pode passar pro feto, talvez, né? Porque eu entendi. Eu não sei muito sobre biologia de galinhas no momento. Somente questões de reprodução, mas. Enfim, tem várias coisas com relação à legislação, que é muito importante. Esse daqui é legislação. E isso afeta o mercado, porque isso move o que fundos e traders de commodities vão agir. Porque é como o Soros fala no livro dele, né? Eu discordo com ele umas questões políticas, obviamente, mas é como o Soros diz no livro dele, Alchemy of Finance, né? O que você não precisa só prever o mercado, mas prever do ponto de vista estrutural, né? Como a gente tá fazendo. Mas também prever o que as pessoas provavelmente vão fazer quando certas coisas acontecem. Então, por experiência, né? É praxeologia. Então tem várias coisas aqui com relação a esse tema que eu acho interessante da Reuters. Tem outra ferramenta que eu acho muito importante, que é tem um aplicativo também que eu vou mostrar em outro vídeo, se possível, que é o USDA Agriculture Marketing Service. E se você for vir aqui em Livestock, ele tem vários recursos com relação a apresentações, dados estatísticos com relação a esse tema. Tem aqui reportes aqui, por exemplo, a ovos, né? Não posso vir em ovos, que também tem como você fazer filtro com relação a eles. E você pode ver, por exemplo, aqui um reporte em relação ao índice de ovos, em relação ao preço final, creio eu. Então você consegue ver transações com relação a isso, são dados do governo dos Estados Unidos, né? Questões de volume, coisas do tipo. Você pode ver mudança aqui nos últimos 5 dias. Desses dados aqui. Pode ver aqui em regiões específicas dos Estados Unidos. Tipos de, de ovos que foram entregues. Você consegue saber o fluxo de formação de capital em trânsito, né? Sendo movido, né? No caso, produtos, né? Overview do mercado de ovos aqui, por exemplo. Então é uma análise recente com relação a esse mercado. Eu vou dar um zoom aqui com relação a gráficos, né? Aqui, sazonais, né? Ao longo dos meses. Não sei como funciona essa métrica de meses, né? Mas enfim. Aqui demanda por ovos ao longo do tempo. Esse tipo de coisa é muito importante. Obviamente o foco aqui nos Estados Unidos. Mas como ele move alguns mercados de forma substancial em relação a exportações também, eu creio que isso tem impactos, né? Então, e várias desses dados podem também fazer questões com relação ao Forex, né? Embora eu vou tentar não focar nisso agora, porque senão é o produto de ovos e ovo, eu acho que não sei o que é dry egg. Exportações de dry egg versus produção. Tá bom. Produção de ovos versus exportação de produtos com relação a ovos. Eu não ligo se exportar tudo, na minha opinião, né? Mas enfim. E aqui questões de volume, questões versão líquida com a versão comum. Enfim. E outros dados aqui. Então, esse tipo de informação tem também no celular. Eu vou mostrar posteriormente. Tem um aplicativo que você consegue ver tudo isso daqui de forma mais fácil, né? Aqui, por exemplo, a compra no varejo de ovos, né? Nessa semana. Interessante. Acho que no celular é mais fácil de você ver, né? Porque aqui eu acho que é meio difícil de ficar vendo, né? Aqui tem outras informações, por exemplo, com relação a reporte, com relação a alguma coisa com relação aos cage free shell eggs, né? Pra ver o que é isso, né? Eu não sei. Deixa eu ver uma imagem. Tá. Esse tipo de ovo pré-pronto nessa embalagem assim. Mas sobre isso daqui. Variação de preço, já também pode fazer relações de inflação.
questão de lojas, você consegue ver o que foi entregue, né? O que foi recebido. Os Estados Unidos têm esses dados, né? Aqui que foram processados com inspeção federal na semana atual, na semana anterior. Consegue ver mudanças aí. Obviamente, ver estatísticas é mais interessante. Eles também provêm estatísticas. Isso só com o mercado de ovos, né? Você pode ver isso daqui também em relação ao mercado de gado, no caso, né? Vamos pra gado? Eu tô em gado. Tem aqui alguns dados aqui, por exemplo, de bife, né? Reportes com relação a bife. Aqui, ó. 2025. Então, o preço no geral, médio. Enfim, aí você tem que ver diversos tipos de dados. Melhor no celular. Obviamente, você tem que analisar isso do ponto de vista econômico, né? Então, uma pessoa que não conhece nenhum desse tipo de análise, né? Vai ter problemas em ver relações, né? Então, você tem muitos dados que são relevantes, né? Eu acho que importa que você consiga interpretar esses dados, principalmente gráficos, tentar fazer relações com relação ao mercado dos Estados Unidos, né? E eu posso fazer um vídeo depois, no geral, e outras informações com relação a esse site. Principalmente o aplicativo. Tem também aqui visualizações que você pode ter com relação a esse mercado. Então tem aqui o Live Action Dashboard com relação somente ao mercado de gado. Então, preço ao redor do país. Então você vê que tem uma diferença com relação a até exportações interurbanas, né? Aqui, por exemplo, tá o preço médio em diferentes tipos de mercados. Aqui, por exemplo, que tá calculando, né? Eu não sei o estado por estado, não lembro os estados dos Estados Unidos de cor. Mas, basicamente, você tem essas relações aí de preços, né? No caso, somente de gado. E como eles afetam esse mercado bastante, né? Isso é importante. Tem aqui, por exemplo, com relação a ovelhas. Então, a questão de ovelhas que foram. Acho que tem um produzido meio forte, né? Que foram abatidas, né? Eu acho que é uma palavra melhor. E tem os dados. Então, além daqueles reportes em PDF, você tem esses dados aqui que são mais fáceis de ver, né? Total geral aqui. Enfim. A localidade também, né? Pode filtrar, por exemplo, nos últimos 30 dias, no último mês. Aí você pode ter. E tem no aplicativo, não sei se no seu aplicativo tem tantas informações, né? Mas aqui nos últimos 30 dias. Enfim. Caso em relação a ovelhas, né? Eu vou tirar isso aqui também. Tem o relatório mandatório de gado também. Esse tipo de informação também é importante. Em relação a gado futuro de produção, parece. Ou os preços futuros. Aqui no caso, até 12 de janeiro, né? Então é bem recente. Aqui é o preço médio, no geral. A mudança de preço. Então aqui é informação de preço geral. Então todos esses dados são em tempo recente, né? Então você consegue ver aqui histórico de compra, mudanças de preço no mercado de gado apenas, do que foi recebido, né? Aqui em Nebraska, Kansas e Texas, com um pico em 2 de janeiro. Não sei se tem a ver com feriado, coisa do tipo, mas é para ver que foi entregue. Teve um pico enorme em 2 de janeiro, não sei porquê. Então, se eu ver aqui, acho que não vou colocar isso daqui de data, não. Mas isso aqui é muito bem feito para ser algo feito pelo governo, né? É muito bem feito. Aqui também tem contratos de gado. Seria bom ter um desse daqui global, do mundo todo, né? Aqui, por exemplo, relatórios dos Estados Unidos. Estimativas aí de volume. Atual menos o volume estimado, né? Tem interseções ali.
Tem contratos por um desconto premium, né? Cara, todo tipo de informação é útil se processada rápido, né? Então você tem que ter os, só as estatísticas, né? É mais fácil você entender rapidamente. Isso se você foca em gado, né? Uma pessoa que só foca no mercado. Porque você tem que entender, o mercado de futures, ele tem foco. Tem muitas pessoas que focam em ouro, outras em prata, outras em, em arroz, outras em algodão. Seja do ponto de vista físico, né? A receber ou de paper trading. Então, cara, quando uma pessoa foca, por exemplo, somente em gado, esse é o expertise dela. Se for de uma empresa com relação a isso, essas informações são bem úteis. Principalmente com relação de importação e coisa do tipo. O volume total ao longo do novembro, aqui tá até em português esse negócio. Essa página dos Estados Unidos é muito boa. Isso somente em gado, né? Você pode ver em grãos, você pode ver em todo tipo de coisa, dados com relação a isso. Então, tem a versão aplicativo também. Também é interessante. Então, aqui em grãos também, enfim, dados históricos e coisas do tipo. Então, esse tipo de coisa é extremamente importante. Creio que o CME, né, o Group, é a mais interessante pra mim. Eu vou fazer um vídeo no futuro sobre ele com mais detalhes, mas era isso. No próximo episódio, eu recomendo que você entre nessas ferramentas e veja por você.